Bom dia, companheiros, bom dia, amigos queridos. É uma grande alegria estarmos reunidos em mais um dia em que podemos ler e estudar as mensagens que nos foram enviadas do plano espiritual pela autoria do Espírito Emmanuel, psicografada com tanto amor e carinho pelo nosso saudoso Chico Xavier. Que essas mensagens possam nos falar no fundo do coração e que possam durante todo o dia nos fazer relembrar a sua essência, a sua orientação principal em cada uma delas. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus pela doutrina espírita que nos permite esse conhecimento, permite nos conhecer e dessa maneira nos reformularmos, repensarmos as nossas vidas e os caminhos por onde estamos andando. Hoje, a mensagem que iremos ler desse livro Vinha de Luz, nessa playlist, é a mensagem de número 140, que tem como título O Capacete. Emmanuel nos traz aqui o versículo 17 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, onde ele disse: tomai também o capacete da salvação. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muita mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados as maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina os revestimentos defensivos que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Você vê a ideia, né? Paulo trazia sempre a ideia do soldado, da questão bélica, porque ele era um soldado, né? A formação dele era uma formação militar, de muitos exercícios, e naquela época vamos lembrar das armaduras, né, que eram utilizadas para defender aqui o peito, armaduras de cabeça. Então ele fala aqui que se as armaduras, né, protegem os membros, né, as pernas, os braços, é imprescindível então proteger a cabeça,
Por quê, né? Porque o maior dispêndio de energia é a cabeça, porque a cabeça não descansa, a cabeça não para. Ela é a sede de todos os nossos pensamentos, das nossas ideias. Uma ideia, né, que inicia ali uma fagulha de luz, ali está a sede dos nossos pensamentos. Então, ele fala a necessidade de proteger e de resguardá-la e defender essa cabeça. Então, ele mostra ali, né, para a gente aproveitar todos os recursos especiais na proteção dessa sede, mas não a cabeça material aqui, o crânio. Na realidade, ele está falando além, está falando do nosso interior, da nossa mente, daquilo que pode ser atingido. Então, como é que podem atingir a nossa mente, né? Através das brechas, dos flancos, das laterais. Então é a cobertura necessária na nossa mente das nossas ideias, dos nossos objetivos mais nobres. Nós temos que proteger das nossas atitudes cristãs, não é? Então ele fala aqui, nós precisamos ter um capacete espiritual. Ele está falando da alma, do espírito imortal. Qual é o capacete espiritual? Como é que é feito esse capacete? Então não é mais só, né, do material de ferro, de alumínio, que seja. Ele está falando aqui do material da coragem, da fé, que não se quebra. Quando a gente tem esse capacete da fé, as situações chegam contrariando e batem ali e não conseguem penetrar a nossa mente, porque temos ali a coragem da fé, uma fé pura. Nós temos uma coragem firme, uma resistência e temos uma fé sincera, um espírito de serviço, ou seja, da obra, não é da fé que se pavoneia, da fé que vive em balbúrdia, não, da fé do serviço. Dessa maneira, com esse capacete, dessa coragem, dessa fé e do serviço, qualquer combate moral poderemos enfrentar. Nós vamos ver algumas criaturas que não possuem essa cobertura da sua fé e recebem os dardos da maldade e são atingidas, né, dentro das suas mentes. Suas mentes ficam, que a gente pode falar, em estado de atordoamento. Então, nós somos lutadores. Nós não podemos esquecer disso. É uma luta por dia. Nós estamos numa contínua guerra espiritual do bem e do mal. Nós somos lutadores. Lutadores no sentido que temos que ser firmes aquilo que lutamos, das nossas ideias, dos nossos ideais já almejados, já buscados pela ideia cristã. Então, as forças contrárias ao bem vão buscar nos alvejar, vão buscar a nos tornar impraticáveis como lutadores. Como é que elas vão nos buscar? Através de todos os flancos, todas as brechas, né? Se nós tivermos com essa... vão nos alcançar por dentro se nós não tivermos uma boa concepção. Nós sabemos que as trevas, né, têm 24 horas, estão em plantão 24 horas. Vão tentar atingir os nossos lados. Que lados? Os nossos lados mais sombrios, nossos lados mais vulneráveis, porque eles nos conhecem como ninguém. Vai ser justamente ali, então é justamente ali que nós temos que fazer e criar o reforço necessário. É ali que temos que ter uma maior vigilância, com essas fendas abertas, com essas brechas. Então nós temos que nos conhecer, porque se nós não nos conhecermos, nós não vamos conhecer essa dificuldade, essa abertura que nós oferecemos. Então nós vamos ter que nos estruturar com as melhores construções do bem. Então Paulo fala aqui porque ele era atingido. Então ele tinha ali o capacete da esperança, que é o da salvação. E nós vamos, né, nos lembrando como lutadores na vida,
que esses espíritos ainda tão infelizes, eles gostariam de dar pedrada no Cristo, no sol, mas não conseguem. Então o que eles vão buscar? Vão buscar os pequenos vagalumes do dia a dia, que somos nós, com as nossas luzes, mesmo que pequenininha, mas já estamos lá falando no bem, nós estamos fazendo um convite ao bem. Seremos atacados? Seremos atacados. Seremos atacados e, de uma certa maneira, esses ataques, eles nos servem para demonstrar qual lado que está mais frágil. E é sobre esse lado que temos que parar a nossa atenção e descobrir qual é a virtude necessária que precisamos conquistar para colocar um anteparo ali, a proteção. Porque se não fossem essas lutas diárias que sofremos, nós acharíamos que já tínhamos uma construção perfeita, que nada nos derrubaria. Mas descobrimos que nós escorregamos, né, nas cascas de banana. São coisas às vezes até mais simples. Às vezes damos muita atenção para uma coisa grande e falamos, isso aqui é bobagem. Não, não é bobagem não. Às vezes a situação vai vir de uma forma mais simples. Tem gente que é capaz, né, de enfrentar um grande público, uma grande acusação pública, mas não é capaz de suportar, né, ali o companheiro que fica zurzindo no seu ouvido lá o dia inteiro reclamando da vida. Então cada um de nós temos lá nossas cruzes grandes e caímos muitas vezes nas pequenininhas. Então a gente até repara nessas situações das grandes, das pequenas coisas, que ninguém se engasga, né, com caroço de abacate, porque ele é grandão. Mas muitas vezes nós vamos nos engasgar com um carocinho de milho, um carocinho de uva, porque achamos que aquilo é pequeno. E é justamente ali que podemos, né, perceber que não estamos tão bem sucedidos assim. Trouxemos para ilustrar uma história muito interessante aqui desse livro, Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier também, trazida pelo irmão X. Quem tem o livro, né, busque na íntegra a mensagem número 5, que tem como título O Testemunho. E vamos tentar resumir alguns pedaços e lembrar que ele vai contar a história de alguns jovens do Evangelho pedindo a um homem que esclarecesse sobre o testemunho referente a todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. Então, um ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos. Foi contar uma história sobre um judeu convertido à Boa Nova que resolveu transportar a palavra do Senhor para uma comunidade rural lá da antiga Fenícia, no intuito, né, de guiar corações amigos das trevas para a luz. E ele estava muito entusiasmado, ele saiu de Jerusalém para o novo local e recolheu os ensinamentos do Messias através dos apóstolos no ambiente familiar. Então ele estava ali com uma mente modificada, um coração refeito. Então ele passou a falar da Boa Nova sem perder o calor da fé, aquele entusiasmo, ante a gelada indiferença dos velhos companheiros de luta. Quer dizer, o outro gelada, né? Às vezes você fala, você está com calor, você está entusiasmado e o outro te olha, parece um balde de gelo. Então ali ninguém queria saber de perdoar os inimigos ou auxiliá-los e muito menos lançar mão dos próprios haveres em favor de fraternidade. E o pobre doutrinador foi ali insultado, apedrejado ali na praça pública. Passou um tempo de esforço inútil, ele deliberou-se, foi transferido para uma aldeia próspera. E ali ele tinha um montão de amigos e pôs-se a caminhar sem vacilar.
E ele, voltado para o céu todo azul, continuou agradecendo o mestre, a bênção das flores, das brisas, quando, num determinado momento do caminho, ele encontrou uma zona pantanosa e surpreendeu um ardiloso crocodilo que, sorrateiro e voraz, rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou instintivamente. Todavia, dois temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo então pela retaguarda. Sabia que ali, não muito longe, existia uma cabana que poderia abrigar, e deu-se pressa em alcançar. Atingindo a cabana, porém, reparou surpreendido que aquela choça, aquela cabana, tinha sido incendiado por um anônimo delinquente. Quer dizer, a ideia dele de se abrigar foi embora porque tinha sido incendiado. Dali ele procurou um canal onde tinha uma ponte, e essa ponte ia ajudá-lo na passagem para o outro lado da região. Entretanto, o que aconteceu? A ponte já era muito rústica e tinha sido arrebentada por uma inundação recente. Não tinha mar cabana e não tinha a ponte que ele poderia passar para o outro lado. Nesse momento já tinham outros crocodilos agregados aos 3 primeiros. E o viajou apavorado no intuito de preservar-se, encaminhou-se então para uma cova antiga, que não muito distante. Então, quando ele começou a abordar uma cova, que era um motivo para ele ali, uma maneira dele se esconder, ele descobriu que ali tinha uma enorme serpente que ocupava aquela cova, lá no fundo. Já apresentou a cabeça erguida. Então não tinha a cabana que foi incendiada, a ponte já tinha sido arrastada pela inundação e a cova que ele ia se esconder, morava uma serpente lá dentro. Então ele estava atordoado, então ele foi para 2 árvores aparentemente vigorosas e tentou escapar através de uma daquelas árvores, e em poucos segundos o vegetal tombou fragorosamente, restituindo ao chão. E aí ele escalou a 2ª árvore e a árvore também tombou, porque as raízes tinham sido destruídas por vermes. A árvore não resistiu. Bem, ele lembrou então de um montículo de pedras e concluiu que algo deveria possuir para defender-se convenientemente, e correu buscar aquelas pedras para atacar nos crocodilos. Mas ali o que ele encontrou? Sinais de trabalhadores que teriam transportado para alguma construção ali perto as pedras. Não tinha mais pedra nenhuma. Então ele buscou um elemento para a defensiva natural, mas o terreno fora lavado por uma chuva copiosa e não viu sequer a mais leve acha de lenha. Nenhuma lenha tinha ali para ele tacar nos crocodilos que começavam a se aproximar dele. Não tinha cabana, não tinha ponte, não tinha árvore, não tinha uma lenha, não tinha pedra. E ali ele subiu uma eminência com a intenção de se despejar-se em algum vale. Mas alcançando lá o topo, ele descortinou um abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então não tinha mais outro caminho para ele correr. Ele tentou tudo. O último lugar que ele tentou se jogar, ele viu que era muito fundo. Não era um pequeno metro. Era um abismo que ele iria morrer. Então aquele homem fez o quê? Ele fitou o céu, ajoelhou-se ante as feras, os crocodilos que se aproximaram, e clamou confiante: Mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor, porque ele não iria tirar a própria vida. Deus deu e Deus tira. Então ele se colocou à disposição: Senhor, não é aquela história, ajuda que o céu te ajudará. Ele fez toda a parte que lhe competia. Chegou um momento que ele não tinha mais o que fazer. Então ele faça
de acordo com a sua vontade, seja o que o Senhor quiser. Nesse ponto da experiência, o discípulo espantado olhou uma tênue neblina da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: não temas, estou aqui, a minha graça te basta. E uma forte ventania soprou célere e os ferozes sáureos, crocodilos, recuaram assombrados. O narrador fez uma demorada pausa e concluiu: todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior o número de testemunhos e de lições, porque dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros encontram que recebem um crocodilo mensal, outros semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo as experiências do avanço levado a efeito. Nesse momento preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. E a gente lembra, né? Até onde Deus permitir somente que seremos afrontados. O importante é lembrarmos do Cristo. Existirão momentos que falamos: Senhor, seja feita a sua vontade. Aqui se encontra um servo do Senhor. Que possamos assim, Jesus amado, olharmos os crocodilos que se apresentam como feras simbólicas da luta do bem contra o mal, com a certeza que Tu nos dará o apoio, a proteção necessária em todos os momentos. E que o pior da vida não é perder a matéria, e sim perder a fé e o consolo nas Suas palavras. Confiamos em Ti, Senhor, hoje e em todos os momentos de maiores lutas e aflições. Que o nosso capacete seja da coragem, da fé e do serviço no bem. Prossigamos adiante, abençoando a todos nós, as nossas famílias, aqueles espíritos que ainda possuem tanta dificuldade nos relacionamentos e tantos outros que nem conhecemos. Mas oramos por todos, Senhor, desejando o mesmo capacete da salvação. Muita paz, companheiros, muita certeza da proteção divina em vossas vidas. Graças a Deus.